Graças a Deus. Boa noite. Graças a Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me dê as palavras para falar com o teu povo o que ele precisa ouvir. Nós não estamos aqui para agradar A, B ou C. Nós estamos aqui para servir a Ti, meu Pai. E para Te servir, eu preciso que o Senhor venha conduzir os meus pensamentos, conduzir meu coração, conduzir, meu Pai, a mensagem, para que o Teu povo tenha consciência, sim, a consciência do que é certo e do que é errado, do que é justo e do que é injusto, do que o Senhor quer e do que o Senhor não quer. Então, eu sei que, falando assim, nós vamos suscitar no meio do teu povo aquele conflito antigo, que vem desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva, no conflito com o diabo, no conflito entre a razão e a sensação, o sentimento, fê-los cair na tentação e o mundo foi entregue para o diabo. Então, muitas vidas, meu Pai, no nosso meio, têm conhecimento da Tua palavra, tem conhecimento da Tua verdade, que liberta. Mas muitas vidas preferem seguir a voz do coração, a voz do sentimento, do que seguir a voz da razão, que é a Tua voz, a Tua palavra. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, é claro que aqueles que são sentimentais, emotivos, aqueles que carregam uma fé emotiva, ficam irritados, reticentes com respeito à voz da razão. A voz da razão é a voz da razão, acabou. Sim, sim, não, não. Mas a voz do sentimento, a voz do coração, é aquela voz que mas não é bem assim. É uma voz que deixa dúvida. A voz do coração é a voz que deixa dúvida na mente. E para resolver isso, só a Tua voz, meu Pai. A voz da razão, a Tua palavra. Então, ensina-nos a ensinar o Teu povo como vencer a si mesmo, como vencer a voz do sentimento, que é muito apelativo, é muito forte, é muito incisivo, porque a pessoa sente, a pessoa vê, a pessoa toca, a pessoa sente sabor, ela ouve. São sensações do coração. Mas a Tua voz contrapõe isso, falando no raciocínio, na inteligência. Então, eu peço, pelo amor do Teu nome, meu Pai, me ajude, ensina o Teu povo, desperta o Teu povo, abre os olhos espirituais,
do teu povo, para que ele saiba discernir entre a voz da razão e a voz da emoção, entre a palavra de Deus e a palavra do coração, do sentimento. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Tome assento, por favor. Graças a Deus. Nós vamos tocar nesse assunto, porque ele é fundamental. Fundamental para a sua vida. Muitos no nosso meio, muitos na Igreja Universal do Reino de Deus, e eu falo da Igreja Universal, têm uma fé do coração, uma fé com sentimentos, uma fé que, diga-se de passagem, levará inevitavelmente ao fracasso, à derrota. Você tem problemas, talvez problemas que você não consegue vencer, porque você quer fazer prevalecer os seus sentimentos. Você quer fazer o seu sentimento prevalecer. Mas é o que eu sinto. Eu sei que você está a sentir. Mas o que você está a sentir, ou o que nós sentimos, não quer dizer nada com respeito à palavra de Deus, que não tem sentimento. A palavra de Deus não tem sentimento. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Então, você carrega problemas e não sabe como resolvê-los. Você fica perdido. Porque você dá a voz, dá atenção à voz do sentimento. Mas eu sinto isso, eu sei que você está a sentir isso. Nós vamos falar sobre esse assunto. E eu quero que você aprenda a defender a sua fé. A defender a sua fé. Porque você defendendo a sua fé, você está defendendo o seu raciocínio, a sua inteligência na palavra de Deus. E não defendendo o seu coração, que é fraco, é enganador, é mentiroso, é um perdedor. O coração, diz o texto sagrado, Deus fala, Deus define o coração como enganoso, enganador e cruel. Mas o ser humano prefere dar ouvidos ao coração do que dar ouvidos à voz de Deus. E por isso ele é fracassado, o ser humano é fracassado. Salvo quando ele dá ouvidos à voz da razão, que é a voz da palavra de Deus. Entendeu? Nós vamos tratar desse assunto já já. Mas vamos cantar aquele hino ao vencedor. Por que muitas pessoas são perdedoras? Nós vamos explicar isso. Mas o vencedor é esse que está aqui nessa música. Está inserido dentro desse hino. Ao vencedor, darei que se alimente da árvore da vida. Ao vencedor, darei que se alimente da árvore da vida. E a segunda morte? E a segunda morte, de modo algum, dano nenhum lhe causará. Sobre a minha mesa. Sobre a minha mesa, com muita alegria, com muita alegria, lhe servirei do precioso e escondido maná. Sobre a minha mesa, cante. Sobre a minha mesa, com muita alegria, com muita alegria,
escondido maná. E escondido maná. A primeira estrofe, vamos cantar porque faltou uma coisinha aqui. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, e a segunda morte de modo algum dano nenhum lhe causará. Sobre a minha, com muita alegria, lhe servirei do precioso e escondido maná. Maná sobre a minha mesa, com muita alegria, lhe servirei do precioso e escondido maná. Sabe quem falou isso? Você sabe quem falou? Quem foi? Jesus. Jesus estava a falar com quem? Com incrédulos. Ele estava a falar com quem? Com a igreja dele. Nas 7 igrejas apocalípticas, você vai ver essas promessas. Está lá escrito. Jesus falando, fazendo as suas promessas para quem? Para quem? Não. Para o vencedor. Para o vencedor. Se você pertence à igreja espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus, então você é vencedor. Se você pertence à igreja física, à igreja instituição, como, por exemplo, a Igreja Universal ou a igreja A, B, C, D, não lhe garante nada, não lhe garante vitória. O que garante a vitória é você pertencer à igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus nasce da água e do Espírito Santo. Amém? Eu não sei de onde você nasceu. Se você nasceu da igreja física, instituição, ainda que seja a Igreja Universal do Reino de Deus, ou se nasceu da igreja, que é o próprio Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Quem nasce da carne é o quê? Carne. Quem nasce do Espírito Santo é espírito. Quem nasce da carne é carnal. Quem nasce do Espírito Santo é espiritual. Se você nasceu da Igreja Universal, você é carnal. Mas se você nasceu do Espírito Santo, você é espiritual. Quem nasceu da carne e quem nasceu do Espírito? Cada um sabe de si. Você sabe de si, eu sei de mim. Mas uma coisa eu sei. Se você nasceu da carne, você continua carnal e fracassado. Você tem uma fé em Jesus, você tem conhecimento da Bíblia, você conhece a palavra de Deus, mas não consegue executar essa palavra, não consegue praticar essa palavra. Então, você é nascido da carne, porque é carnal. O carnal não consegue praticar o espiritual, ou consegue? Quem é carnal não consegue ser espiritual. E quem é espiritual não consegue ser carnal. Até pode ser, se quiser abandonar o espírito. Mas não é assim. Quem é nascido da carne, é carne. De repente você é aquela pessoa que pertence à Igreja Universal do Reino de Deus há 20 anos, 30 anos, sei lá quantos anos. E você é fiel nas suas ofertas, nos seus dízimos, na frequência. Você aprendeu a fé,
Você conquistou algumas bênçãos pontuais na sua vida, mas você não conquistou a bênção das bênçãos, que é ser espiritual, ser espírito. Ser espírito é nascer do Espírito Santo. Quem não nasce do Espírito Santo é carne. E quem é carne, e está sujeito aos fracassos da carne. Quem é espírito, é espiritual, e está vencendo, e é um vencedor. Por quê? Porque nasceu não do homem, não da vontade da carne, não da igreja, da instituição, mas nasceu do próprio Senhor Jesus, o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja, o corpo da igreja, é o corpo de Jesus. Quem faz parte do corpo de Jesus? Se eu perguntar aqui, quem faz parte do corpo de Jesus, que é a igreja do Senhor Jesus, que é nascida do Espírito Santo, todos vão levantar as mãos. Ah, eu nasci. Mas na sua vida pessoal, na sua condução da sua vida, você é fracassado. Você é fracassado porque você não consegue deixar os vícios. Você é fracassado porque você não consegue perdoar. Você é fracassado porque não consegue deixar o mundo. Você quer ser espiritual e quer viver a vida no mundo. Não dá. Não dá para você ser espírito e carne ao mesmo tempo. Ou é espírito ou é carne. Então, o vencedor é aquele que nasce do Espírito Santo, que teve uma experiência com Deus. Entenderam? Está claro isso para você? Então, muitas pessoas estão dentro da igreja física, instituição, mas não pertence a Jesus. Quem pertence a Jesus está na igreja A, B, C, D, talvez está por aí. Você não sabe quem é quem. Inclusive, tem gente que nasceu de Deus que está aqui conosco. Mas também tem gente que está conosco e não nasceu de Deus. Entendeu? Sim ou não? Então, quando Jesus fala nas cartas apocalípticas, ele fala sobre o vencedor, ele está falando daquelas virgens prudentes, que venceram, que mantiveram a sua lâmpada acesa até o encontro com o esposo. E quando ele fala do perdedor, porque quando fala do vencedor, fala também do perdedor. O perdedor é aquele que não levou azeite suficiente para manter a chama acesa. Então, a chama foi se apagando e não deu tempo para ir comprar azeite, porque o noivo chegou, o esposo chegou e fechou a porta e elas ficaram para trás, ficaram de fora. Eu quero que você saiba, que você se avalie. Eu quero que você raciocine. Se eu falar grosso, não me leve a mal. Eu estou falando grosso para o seu próprio bem. Para que você tenha os seus ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, não a minha, mas a voz de Deus, a palavra de Deus. Entenderam? Está claro isso para você? Ou tem alguma dúvida? Muito bem, então ao vencedor, Jesus fala do vencedor. Ele diz, ao que guardar minhas palavras. A pessoa que é emotiva não guarda as palavras de Deus, ela guarda as palavras do coração. Do coração. Essa é a realidade. Elas guardam a voz do coração. Por exemplo, o coração diz assim, eu não perdoo, porque esta criatura
acabou com a minha vida, acabou com a minha família. Eu tinha uma família bem constituída, mas ela entrou na minha família, ela entrou na vida do meu marido e acabou com o meu casamento. Eu não perdoo. Por que não perdoa? Porque a voz do coração grita mais alto. Olha, ela me fez mal, ela tem que pagar. E se eu pudesse matá-la, eu mataria. Se eu pudesse enforcá-la, eu enforcaria. Tanto ódio que eu tenho dela, e eu não me perdoo. Essa é a voz de quem? Da paixão, coração, do sentimento. Então, muita gente, infelizmente, dá ouvidos a essa voz e não quer perdoar aqueles que lhe fizeram mal. Só que Deus nos perdoa independentemente do pecado que nós cometemos, que às vezes é pior do que o pecado de uma pessoa para destruir um casamento. Então, Deus perdoa qualquer pecado. A pessoa matou, a pessoa estuprou, a pessoa fez o que era mal, mas ela se arrependeu, Deus perdoa. E Ele também exige da nossa parte que venhamos perdoar. Mas como posso perdoar o bispo? Como é que eu vou perdoar se dentro do meu coração eu sinto esse ódio, esse sentimento de vingança? Como que eu posso perdoar? Não tem condição, realmente. Espiritualmente, você não tem condição de perdoar, porque você está a ouvir a voz do coração, que é sentimento. E você não pode torcer o seu coração, pode? Você pode mudar o seu coração. Coração, peraí. Coração, eu quero que você perdoe, hein? Duvido. Ele vai te ouvir? Não. Porque é incontrolável. O coração é incontrolável, é indomável. Você não tem o controle do coração. Então você não pode forçar o seu coração a perdoar. Você não pode. Ninguém pode. Mas Deus não pede que você torça o seu coração. Ele pede que na sua cabeça aqui, você queira perdoar a pessoa. Eu quero, eu perdoo. Aqui, meu Deus, eu decido. Você decide. Quando a gente perdoa, a gente fala. A gente pode falar. Eu posso estar com a mágoa no coração, e eu sei que isso é pecado. Mas se eu falo para a pessoa, se eu oro para a pessoa, eu falo, ó Deus, perdoa aquela criatura. Ela me fez mal, mas eu quero o bem dela. Eu peço o bem dela. Eu perdoo aquela mulher. Ela decide aonde? Na cabeça. Ela não decide no coração. Ainda que o coração grite, eu quero que ela morra e a notícia corra. E eu seja o primeiro a saber. Mas, na cabeça, tem a voz da razão. Eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou contradizer o meu coração, meus sentimentos. Eu vou contradizer. Ó Deus, em nome de Jesus eu perdoo aquela pessoa. Quando ela faz isso, o Espírito Santo arranca o espírito ruim que tem o coração dela. E ela fica livre. Amém? Ela fica livre. Então, o vencedor é esse que perdoa, independentemente se merece ou não merece, se a outra pessoa perdoada merece ou não. Então isso é guardar a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus. Deus não pede nada para mim que eu não possa fazer, Ele não pede nada para você que você não possa fazer. Ele não pode pedir que o seu coração perdoe, porque você não tem autoridade no seu coração, ou tem? Então,
Então você vê quantas bobagens nós fazemos, você já fez, eu fiz, por causa de ter ouvido a voz do coração. Não é verdade? Sim ou não? Fez bobagem por quê? Porque ouviu a voz do coração, a voz do sentimento, a voz da emoção. Mas quando nós ouvimos a voz da razão, que é a voz de Deus, aí nós obedecemos. E esquecemos o coração para seguir obedecendo a palavra dele. Pronto. Aí o coração vai ficar livre da maldição, por exemplo, da mágoa. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim. Vamos lá, meu filho. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim, não me traindo, nem se afastando de mim, sobre as nações, com força e glória, as regerá ao vencedor, com vestes brancas, do linho mais fino vestirei, e do seu nome, jamais me esquecerei. Diante do Pai, dos anjos o confessarei. Viu que bacana? Guardar as minhas palavras. Jesus disse assim: quem me ama, guarda a minha palavra. Você já leu isso? Já leu isso? Quem me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. 14, acho que João 14, 21, se eu não me engano. É isso? Bota lá, meu filho, vamos ver. Está aí. 14, 23. Quase que acertei. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Agora, ele diz também: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quem não me ama, ama mais o seu coração. É isso que eu entendo. Ouve mais a palavra do coração do que a palavra de Deus. E quando a pessoa ama Jesus, ela ama a palavra dele e obedece. E quando ela não ama, ela não obedece. Mas aquele que ama, guarda as palavras dele, e ele diz que com vestes brancas, do linho mais fino vestirei. Que maravilha, já pensou? Hein? Já pensou? O linho mais fino, mais bonito, mais gostoso que existe na face da terra, se eu não me engano, está lá no Egito, não é isso? Eu acho que é no Egito. Linho, mas nem se compara. O linho do Egito é pano de saco diante do linho que Jesus promete nos vestir. Amém? Ao vencedor, com vestes brancas, do linho mais fino vestirei, e do seu nome jamais esquecerei. E do seu nome jamais me esquecerei. Diante do Pai, dos anjos o confessarei. Aí, sabe o que eu faço?
eu fecho os olhos e imagino nós todos, eu espero que você também esteja, todos nós diante do Pai, e Jesus confessando o seu nome, o meu nome, o nosso nome. Amém? E os anjos todos ouvindo ele pronunciar o nosso nome. Hã? Jesus, assim como nós confessamos o nome dele aqui na terra, fomos leais, fiéis a ele, ele também diante do Pai e dos anjos vai confessar o nosso nome. Mas esse é só para os vencedores. Os perdedores, não. Ao vencedor, farei coluna do santuário do meu Deus, e escreverei seu nome bem juntinho ao meu. terá seu lar na nova Jerusalém. A ti sentar no trono, comigo e o Pai, como eu sentei, porque venci. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. aleluia, ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e escreverei seu nome bem juntinho ao meu. Terá seu lar na nova Jerusalém. A ti Sentar no trono, comigo e meu Pai, como sentei, porque venci. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. o que o Espírito diz. Maravilha, né? Não é maravilha? Sim ou não? E se você não concorda, mas é maravilha. Paciência. Vamos meditar nesse capítulo de Mateus, capítulo 25, quando fala das virgens prudentes e as virgens loucas. Uma coisa você tem que saber. Você tem que saber. Ou você é virgem prudente, ou você é virgem louca. Só você sabe de si. Cada um sabe de si. É ou não é? Sim ou não? Eu não posso apontar o dedo para você e dizer, você é virgem prudente, e nem para o outro, e dizer, você é virgem louca. O texto sagrado mostra o que vai acontecer no final. No final das contas. Olha só, ele diz assim, Jesus falando, capítulo 25. Então, Mateus capítulo 25. Então, preste atenção. Então, mais o quê? Não, nada disso. Nada disso. Você está lendo muito rápido. Pense, medite no que você está lendo. Jesus disse, então, o reino
dos céus. Aqui ele não está falando do reino de Deus, está falando do reino. Aonde é esse reino? Nos céus. Reino de Deus é aqui na terra. Os que fazem parte da igreja espiritual pertencem ao reino de Deus, aqui na terra. Aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo estão dentro do reino de Deus, aqui na terra, que é a igreja espiritual, não a igreja física. Entendeu? Está claro isso para você? Fique bem claro. Não é a igreja que determina, não é a igreja que determina que você é ou pertence ao reino de Deus ou não. Quem determina isso é você em relação a Deus. Você que tem que saber aonde você está incluído. Se você nasceu do Espírito Santo, é óbvio que você é espírito. Obviamente você está dentro do reino de Deus. Amém? Entendeu? Então o reino de Deus é invisível. Assim como a igreja do Senhor Jesus também é invisível. Você não sabe quem pertence à igreja invisível, a igreja de Jesus. A igreja cujo cabeça é Jesus. E o corpo é formado dos membros que nasceram de onde? De onde? De onde? Do Espírito. Você nasceu do Espírito, então você pertence à igreja espiritual, o reino de Deus. Então, a igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus, a igreja cujo cabeça é Jesus e o corpo é formado pelos membros que nasceram do Espírito Santo, essa igreja é invisível. Ela tem gente da igreja A, B, C, D, E. Está entendendo? Sim ou não? Não é só da Igreja Universal, não. Tem gente da Igreja Universal também. Mas também tem gente de outras igrejas, outras denominações. Entenderam? Então, o reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus é o reino de Deus aqui na terra. Agora, o reino dos céus, esse está reservado para quem? Os vencedores. Porque os perdedores, a pessoa pode ficar na igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus, o reino de Deus, durante um tempo, 2 tempos, até quase todo o tempo, mas se sair na última hora, ela perde. Ela é expelida do reino de Deus. Mas aqui Jesus está a tratar do reino dos céus. Forte isso, né? Sim ou não, pessoal? Graças a Deus. Reino dos céus. Pensa bem. Então, o reino dos céus. Vamos lá. Graças a Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo ou do esposo. Essas 10 virgens são 10 virgens, supostamente são virgens, todas elas, virgens, purinhas, são virgens. Quer dizer, as virgens que são prudentes e as virgens que são loucas. Elas estão misturadas. Quem é quem? Eu não sei. Quem é quem? Só Deus sabe.
Mas os fatos que vão suceder vão mostrar quem é quem, que é o que mostra Jesus. Se você está inserida entre as prudentes ou entre as loucas. Prudente, sabe o que significa prudente? A pessoa que pensa, que raciocina, que pesa, faz as contas, é prudente, que avalia. Você vai comprar um objeto, você avalia o objeto, se ele realmente presta ou não. É ou não é? Não é assim? Pois bem. Assim é a pessoa prudente. Você vai construir uma casa, então o que você faz? Não, tem que lançar os fundamentos da casa, que tem que ser na rocha, para sustentar a casa sobre a rocha. Se você é prudente, você vai construir a casa sobre a rocha. Mas se você é louca, você vai construir a sua casa sobre o barranco. Como é que acontece muito lá no Brasil? Eles constroem casas em cima do barro, nas montanhas, nas pirambeiras. E quando vem a chuva, mata um monte de gente, porque não tem fundamento. Assim são as loucas. As loucas são assim. Elas querem resultado rápido. Então querem fazer tudo para tomar posse, para conquistar rapidamente. E elas acabam construindo sobre o barro e depois perdem tudo. Aí diz assim: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Você agora já sabe, prudente e louca. E você agora sabe quem você é. Sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade. Você agora sabe como é que você é? Hã? A pessoa que pesa, faz as contas, não vou fazer esse crediário porque não vai dar para me pagar, não. Então não vou pagar, não vou comprar. Ou você é aquela pessoa que é muito bonito, olha que sapato, não, eu vou comprar no cartão. Mas você tem dinheiro no final do mês para pagar? Não. Ah, mas depois eu me viro, não sei. Isso é o quê? Prudência? O que é isso? Hã? Burrice? Sim ou não? Desculpa lá se eu fui grosso, mas essa é a realidade. Então, tem muita gente encalacrada de dívida por causa disso. Então, diz Jesus que as loucas, que não pensam, que não raciocinam, que são débeis mentais, para Deus, são loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram. Todas tosquenejaram e adormeceram, quer dizer, cochilaram. No Brasil nós temos um verso que diz assim: cochilou, cachimbo cai. Aqui também fala isso? Sim ou não? Cochilou, cachimbo cai. E a brasa vai cair no colo e vai queimar. Sim ou não? Pois é. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas tosquenejaram, cochilaram. E todas
adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, um grito. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Alguém, um anjo deve ter gritado. Talvez eu seja esse anjo para você esta noite, gritando para você. Vem o noivo aí. O noivo está às portas. Você tem visto os sinais dele, sim ou não? É ou não é? Então todas aquelas virgens se levantaram correndo e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Quer dizer, estavam se apagando. Está apagando. Está apagando. Me ajuda aí. Elas disseram para a outra. Me ajuda aí. Então, as loucas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós, que é a salvação, minha amiga, meu amigo. É a salvação. Esse azeite simbolizado, que simboliza o Espírito Santo, esse azeite é o que mantém a gente aceso, a nossa fé acesa, o nosso relacionamento com Deus aceso. Esse azeite. E eu não posso dividir o meu azeite com ninguém. Eu não divido o meu azeite com ninguém, nem com a Esther. Ó, Esther, leva a mal não. Mas você, eu sei que também não iria dividir comigo. É ou não é? Você não é boba. Você vai arriscar perder a sua salvação por minha causa? Não. Eu não vou arriscar a minha salvação por você e nem você pela minha. Senão eu nem quero mais você. Leva a mal não, pessoal. Mas essa é a realidade. Quando diz respeito à nossa alma eterna, a gente não pode brincar. A gente não pode toscanejar, não pode cochilar. É cada um por si. É você e Deus, Deus e você. Não há como você dividir isso. É uma coisa muito pessoal. Você e Deus, Deus e você. Então a alma não tem preço. E você não vai colocar em risco a salvação da sua alma por ninguém, nem pelos pais, nem pelas mães, os parentes, os entes queridos, família, filhos, ninguém, zero. Porque a salvação é individual, pessoal. Cada um tem que carregar a sua vasilha com azeite extra para não deixar faltar a lâmpada acesa. Pense na sua vida, pense na sua alma. Porque você pode ser jovem, você pode ser uma pessoa forte, saudável, você pode ser uma pessoa, poxa, que está arrebentando lá fora. Mas você um dia vai descer a cova, vai ou não vai? Ou você vai ficar para semente? Ninguém vai ficar para semente. E a sua alma, para onde vai? Para onde vai a sua alma? Porque o noivo, vamos imaginar, o noivo chegou. E você, como é que você está? Você está descalço ou você está calçado? Você tem a lâmpada acesa e a lâmpada está se apagando, ou ela está forte e você tem azeite de sobra para continuar andando e caminhando até
o encontro com o esposo. Qual é a sua situação? Qual é a sua situação? Eu sou, agora, nesse momento, eu estou tocando a trombeta. Estou dizendo, eis o noivo, eis o esposo. Agora cada um sabe de si. E aí, no versículo 10 diz, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, o casamento, e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Depois que a porta fecha, minha amiga, meu amigo, ninguém pode abrir. Ninguém. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele disse, não vos conheço. Não vos conheço. E Jesus complementa dizendo, vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem, que é Jesus, há de vir. A trombeta está a tocar aqui agora. Feche os seus olhos aí onde você está. Imagine-se agora, você é uma dessas virgens, ou prudente ou louca. Se você tem consciência de que é louca, e diz, meu Deus, graças a Deus por esse grito, esse alerta, porque eu estou aqui na igreja, na tua casa, e eu quero a porta aberta. Então você tem o direito de vir no altar e adquirir o azeite para se manter vivo, até a volta do Senhor. Você quer entregar a sua vida para Jesus. Você cansou de errar. Você cansou de falhar. Você cansou de bater com a cara na parede, na porta. Você está cansado de pecar. E agora você tem consciência de que a sua vida corre perigo. Que o noivo está para chegar e você não tem óleo suficiente para esperá-lo. Então, se você quer renovar o seu compromisso com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, então venha entregar a sua vida aqui agora no altar. Pode vir. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida, e a segunda morte de modo algum dano nenhum lhe causará. Sobre a minha mesa, com muita alegria, lhe servirei do precioso e escondido maná. Sobre a minha mesa, Com muita alegria. com muita alegria, lhe servirei do precioso e escondido maná.
Ao vencedor com vestes brancas, do linho mais fino o vestirei, e do seu nome jamais me esquecerei. Diante do Pai dos anjos o confessarei. com seus olhos fechados, por favor, todos de olhos fechados, por favor, para que ninguém venha observar ninguém. Cada um tem que pensar em si mesmo. E não importa quem está a vir à frente para adquirir o azeite que vai mantê-lo o caminho iluminado ou não. Mas se você, minha amiga e meu amigo, que está a me ouvir em casa, num hospital, talvez você esteja enfrentando a morte neste momento. Quem sabe é a sua última chance. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, logo mais. Você está para ser operado, enfim. Você não sabe. A gente não sabe de nada no que diz respeito ao daqui a pouco. Talvez você me ouça de dentro de um presídio. Você também. Você tem saúde, força, vigor. Mas há pessoas que têm ódio de você, que querem matá-lo, querem tirar a sua vida. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você que está assistindo em casa, no conforto do seu lar, você sente agora o peso da responsabilidade para com a sua alma. Jesus oferece a todos os que creem, Ele oferece o perdão. Mas você também tem que perdoar, saiba disso. Não adianta querer o perdão de Deus e não querer perdoar o seu ofensor. Não. Para você receber o perdão, você tem que perdoar. E você sabe que para perdoar não é uma questão de sentimento, de sentir ou não no coração, mas é uma questão de decisão. Você decide na cabeça. E você decide perdoar, então você recebe perdão. E em nome do Senhor Jesus, receba aí agora o óleo extra, o azeite extra, para manter a sua chama acesa até a volta do esposo. Receba agora, amiga e amigo, perdão. Seja lavado no sangue do Senhor Jesus. Tenha sua consciência limpa, purificada, porque Jesus aceitou você. Ele aceitou você, Ele aceita você, do jeito que você está, se você também perdoar aquele que lhe ofendeu. Então receba o perdão de Deus. Receba agora. Em o nome do Senhor Jesus. E com o perdão dele, receba a paz. Jesus diz para você: a minha paz vos dou. Receba essa paz. Receba
aí onde você está, no trabalho, em casa, onde quer que você esteja, receba a paz, o perdão, receba a salvação, receba a certeza, a convicção de que o seu nome agora foi escrito no livro da vida. Receba essa certeza aí agora. É o Espírito Santo que vai lhe dar, não sou eu não. Eu estou profetizando, o Espírito Santo está fazendo. Ele está escrevendo o seu nome no livro da vida. Se já não escreveu, então receba a alegria por ter sido lavado, por ter sido escolhida de Deus, por ter sido escolhida, eleita de Deus para ser como a virgem prudente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba agora, minha amiga, meu amigo, e seja cheio do Espírito Santo, aí onde você está. Isso mesmo. Receba agora. Receba. Não olhe para mim. Não olhe para a pessoa ao seu lado. Não olhe para ninguém. Não pense em ninguém. Ninguém. Olhe para Jesus. Ele recebe você do jeito que você está. E Ele perdoa você do jeito que você está. Ele lava você. Ele purifica você. Seja limpo agora mesmo. E receba a paz. E receba a alegria da sua salvação. Receba a alegria da sua salvação. Aleluia. Receba essa alegria aí agora. Receba agora, pode receber. Jesus elegeu você. Ele escolheu você. Aleluia, 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 aleluia. Isso é muito bom, meu Pai. Isso é muito gostoso. Isso é muito, muito glorioso. O Senhor agindo no nosso meio e fazendo a tua obra florescer. Aleluia, 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 aleluia. Ó, meu Pai, encha este coração de alegria agora. Este coração que vinha tosquenejando, que vinha cochilando, essa criatura que vinha vivendo a vida como louca, agora se torna prudente, porque adquiriu o teu Espírito. Receba o Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu Pai, batiza com o teu Espírito essas pessoas. Eu sei que muitas delas ainda não foram batizadas nas águas, mas o Senhor não precisa nem esperar, porque elas já estão entregues, elas já estão com o coração completamente entregues a Ti. Aleluia, 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 aleluia. Isso, agora agradeça, amiga e amigo, não peça nada, só agradeça, dê graças a Deus por isso. Isso mesmo. Aleluia, aleluia. Meu Senhor, veste essa criatura com vestes brancas. Minha amiga, meu amigo, você recebe uma veste branca. Você recebe uma veste branca, porque você foi lavado. Uma veste de linho puríssimo, que ainda não se viu neste mundo. Receba agora a veste
do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, e dê graças a Deus. É isso mesmo. Você tem vontade de sorrir? Sorria. Você tem vontade de dar gargalhada? Fique à vontade. Você tem vontade de chorar de alegria, ou de sorrir, de chorar? Pode fazer à vontade, porque Deus é contigo, aleluia, aleluia, ao vencedor, ao vencedor.